Fala pessoal, tudo bem? Joab Souza aqui. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer uma lista suspensa, porém em ordem alfabética. Veja aqui no exemplo que eu tenho aqui uma lista de nomes, aqui, né, como se fosse simbolizando aqui um cadastro. E veja que ele tem aqui a letra A, letra H, letra M, A novamente, J, C, enfim. Não tem nada em ordem alfabética aqui, tá tudo embolado. Veja que aqui ao lado eu tenho uma lista suspensa e quando eu clicar aqui nessa minha setinha, veja que esses nomes eles vão estar todos em ordem alfabética. Veja que ele vem aqui, Afonso, Amanda, Antônio, Bruna, Carlos, Francisco, Helena, Juliana e assim por diante. Seguindo sempre a ordem alfabética aqui na sequência do nome. Se eu vier aqui em cadastrar um novo nome aqui, vou colocar aqui o Lucas, só para vocês verem. Pronto, cadastrei um novo nome. Veja que esse nome automaticamente ele vem aqui para a ordem alfabética. Ele está sendo o último aqui da nossa lista, porém ele está aqui na ordem alfabética. Ele está depois do J ou antes do J e depois do J e antes do M, tá vendo? Seguindo aqui a ordem alfabética de forma organizada. E é justamente isso daí que vocês vão aprender agora aqui comigo em um passo a passo bem simples. Bom pessoal, mas antes da gente partir para o nosso vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui do canal, a ir lá embaixo no botão vermelho, clique nele, se inscreva, acione o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo novo aqui para vocês. E você se inscrevendo, você vai ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui do canal. Combinado? Então agora vamos lá para o nosso passo a passo para vocês aprenderem aí a criar essa lista suspensa em ordem alfabética. Então pessoal, vamos lá dar início ao nosso passo a passo. E aí eu tenho aqui uma tabela, onde eu tenho aqui alguns nomes já definidos aqui, tudo pré-cadastrado. Eu tenho aqui ao lado uma lista suspensa, uma validação de dados que a gente vai estar fazendo. Veja que eu não tenho nada aqui de validação de dados. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aí para poder dar início aí ao processo para fazer aquela lista em ordem alfabética, vocês vão precisar selecionar o intervalo onde está a sua tabela, onde você vai estar organizando seus dados. Selecionou, vamos vir aqui em formatar como tabela, para a gente poder deixar esse nosso intervalo aqui de dados em um formato de tabela. Vamos clicar, eu vou escolher essa primeira, você pode escolher qualquer um desses formatos aqui. No meu caso aqui eu vou escolher essa primeira. Ele vai abrir essa caixa aqui, criar tabela. Ele pergunta aqui, onde estão os dados da tabela. Veja que ele está aqui desde a B3 até a B11, que é justamente todo o intervalo aqui onde a gente selecionou. E aqui abaixo ele pergunta assim, minha tabela tem cabeçalho? Ele já está aqui como marcado, porque já identificou que aqui tem cabeçalho, que é o primeiro. Se não tivesse, era só desmarcar. Como nós temos aqui no nosso exemplo, deixa marcado, vou dar um OK. Pronto, agora, esse seu intervalo, ele já tem aqui uma tabela, ele já está em formato de tabela. E aí, como é que você sabe que ele está em formato de tabela? Veja, vou clicar aqui fora. Veja aqui em cima como mudou o aspecto aqui em cima. Ele parou aqui em ajuda. Se eu clicar aqui dentro agora, ele agora coloca aqui uma aba a mais, trazendo aqui design da tabela. Isso você identifica quando uma tabela, quando o intervalo de dados está formatado como tabela. Então, quando você clica, ele disponibiliza aqui várias formatações que você pode estar fazendo aí na sua tabela. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar o formato. Eu vou deixar com o formato que estava aqui antes e vou tirar esse filtro aqui. Vou deixar assim, sem o filtro, tá bom? Então, só esse espaço que eu vou fazer aqui dentro dessa opção aqui de design da tabela. Perfeito. Vou voltar aqui em página inicial. E agora a gente vai estar fazendo aqui algumas fórmulas, alguns passos para poder gerar aquela lista em ordem alfabética, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui ao lado da tabela. Veja que eu estou na tabela, clica aqui do lado. Pronto, aqui eu vou colocar assim o nome auxiliar. Pronto, e vou dar um Enter. Veja que automaticamente ele já pega aqui o formato da tabela, tá vendo? Já traz aqui o formatinho tudo certinho. Então, beleza. Nessa planilha auxiliar é onde a gente vai criar a nossa fórmula para poder pegar esses nomes aqui e organizar em ordem alfabética aqui na nossa planilha auxiliar. E as funções que a gente vai estar usando vai ser a função índice, a função corresp, a função cont-c. Então, a gente vai pegar essas três funções e vamos fazer um combinado entre elas para poder fazer aqui a classificação, a ordem alfabética aqui no nosso intervalo, tá bom? Então, beleza. Depois que a gente fez isso, a gente vai precisar fazer mais um passo, que é o que? Veja quando eu estou clicando assim, a setinha está para o lado, aí você
perde aqui, ó, não tem mais a seta. Quando você tá aqui, tá esse xizinho para cima para baixo. Eu quero pegar quando ela tiver assim, essa seta para baixo, tá vendo? Que ela tá essa setinha pretinha para baixo. Quando ela ficar assim, eu vou dar um clique. Por quê? Porque ela vai selecionar todo o meu intervalo aqui onde estão os dados. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou criar um intervalo nomeado para daí a gente dar início às nossas funções, nossas formas, tá bom? Então, selecionei, ó, cliquei quando eu estiver com essa setinha para baixo. Eu vou vir aqui, ó, em dados, ou melhor, em fórmulas. Vou pegar aqui, ó, definir nome. E aqui, ó, onde está Afonso, que ela pegou o primeiro nome aqui na nossa lista, eu vou mudar esse nome para lista nomes. Só isso, ó. Vou botar lista nomes e vou dar um OK, tá bom? Pronto. Agora, ele está dizendo que esse nome já existe. Eu vou apagar, aqui é do exemplo que eu tinha feito antes. Eu vou clicar aqui, ó, gerenciamento de nome. Vou pegar esse lista nome aqui, ó, e vou mandar excluir. Pronto, agora sim, o intervalo selecionado. Eu vou pegar aqui, ó, definir nome. Agora eu vou colocar novamente, ó, lista nomes. OK, e vou dar um OK. Pronto, a partir do momento ele criou agora o intervalo. Como é que eu sei que ele criou esse intervalo? Quando eu clicar aqui nessa setinha, veja que ele está aqui, ó, nome, lista nomes. Quando eu clicar, ele vai lá e seleciona todo aquele intervalo que a gente acabou de incluir aqui, de fazer aqui no nosso passo, tá bom? Então, perfeito, já criamos nosso intervalo nomeado, já colocamos como tabela, já criamos nossa coluna auxiliar. Agora vamos para o nosso passo a passo das fórmulas para poder fazer com que o Excel consiga aí criar uma ordem alfabética de forma automatizada aí para a nossa lista de dados, para a nossa validação de dados, tá bom? Então vamos lá. A primeira função que a gente vai estar usando é a função índice. Então você vai colocar igual índice, ó. Ela vai abrir. Essa função ela tem 3 passos. Ela tem a matriz, o número da linha e o número da coluna. A nossa matriz vai ser justamente aquele intervalo que a gente acabou de criar, que é lista nomes. A gente vai colocar lista nomes. Pronto, veja que ele vai selecionar todo o meu intervalo aqui onde está a lista nomes. Vou dar um ponto de vírgula. Aí agora ele vem para o passo 2, que é número de linha. O número de linha a gente vai usar agora a combinação de mais uma função, que é a função corresp. Então essa função vai ser responsável por trazer a nossa linha aqui dos nossos nomes. Então já a função corresp ela tem 3 passos também. Valor procurado, matriz procurada e tem tipo de correspondência. O valor procurado, a gente vai usar o quê? Uma função lim, que eu acabei não falando dela também. A gente vai colocar mais uma função, que essa função lim, ela vai ser responsável por trazer aqui, ó, o primeiro nome da nossa lista aqui de nome, o segundo nome, então ela vai classificar o primeiro, o segundo, o terceiro, ele vai trazer em ordem alfabética. Veja que eu cliquei aqui, ó, na minha célula A1 para ele poder pegar a A1, A2, então vai trazer 1, 2, 3 e assim vai seguir uma sequência quando a gente puxar essa função, tá bom? Vou fechar o parênteses da função lim, vou dar um ponto e vírgula e aí agora ela vem para matriz procurada. A matriz procurada a gente vai usar mais uma função para poder ser responsável por encontrar essa matriz, que é a função cont_c. Já a função cont_c, ela tem 2 passos, o intervalo e o critério. O nosso intervalo vai ser justamente os nomes, né? A gente criou a lista dos nomes aqui. Então a gente vai usar novamente o nosso intervalo de nome, que é lista nomes. Por que eu criei esse intervalo de nome, pessoal? Porque aí vai fazer com que nossa planilha, nossa tabela, ela fique de forma dinâmica. Na medida que eu vou acrescentando nomes, ela vai se ajustando. Então ela vai seguindo essa sequência, não fica uma lista fixa, tá bom? Então, continuando. Já escolhemos aqui nosso intervalo da função cont_c. Vou dar um ponto e vírgula. Aí agora ela quer saber o critério. O meu critério é o quê? Entre aspas, eu vou botar assim, menor ou igual. Vou fechar aspas. Vou concatenar com o quê? Com minha própria lista. Eu quero saber qual é o nome, o menor nome aqui do meu intervalo lista, do meu intervalo aqui de nomes. Então vai pegar o primeiro, o segundo e assim ela vai seguindo a ordem de 1 até o último que a gente tiver aqui, para poder pegar a ordem alfabética. Então, vou lá. Já coloquei aqui aspa, assim, aspa dupla, menor, igual, aspa dupla. Vou concatenar com a minha própria lista de nomes, tá ok? Vou fechar o parênteses da minha função cont_c. Percebe que agora ele já está aqui, ó, fechando o último aqui, ó, da minha corresp. Então, já saí do cont_c. Então, já
conseguir pegar a minha matriz procurada. Vou dar o ponto e vírgula. Agora, dentro da minha função corresp, eu tenho o último passo, que é o tipo de correspondência. Eu vou colocar 0, porque eu quero exata, eu quero correspondência exata. Vou fechar o parênteses da minha função corresp. Vou dar outro ponto e vírgula. Agora, eu já entro na minha função índice no último passo dela, que é o número da coluna. Eu só tenho uma única coluna. Então, eu vou colocar aqui número 1. Vou fechar o parênteses. E agora, tem um grande passo. Se eu der um Enter aqui, de forma seca aqui, só direto Enter, no meu Excel ele vai rodar perfeitamente, porque eu tenho uma versão mais nova, a versão 365. Só que daí, se você tiver uma versão mais antiga, se você der o Enter aqui direto, acaba que essa função vai trazer um erro. Para você resolver isso daí, você vai apertar Ctrl Shift e aí sim dá Enter. Porque essa função é uma função matricial. E aí você, no Excel de vocês vai vir aqui uma chave aqui no início e uma chave aqui no final. Identificando que essa função é uma função matricial, tá bom? Veja aí agora que ele já me trouxe aqui, ó, tudo organizadinho. Ó. Afonso está aqui, é o primeiro. Só que aqui, ó, Helena era o segundo da minha lista original. Só que agora ele já traz o Antônio, já identificou que o Antônio é o segundo da lista. E aí ele vai fazendo. Carlos está aqui, ó, é o terceiro aqui, ó, ele já viu para cá. Francisco, veja que ele estava lá embaixo, já é o quarto. E assim ele vai seguindo a sequência. Helena estava aqui na segunda, já está aqui embaixo. E ele vai organizando tudo de forma automatizada. Se eu vir aqui agora e colocar, ó, Bruna, vou colocar o nome Bruna aqui agora. Bruna, e dar um Tab. Veja que aqui, ó, ela é a última da lista. Só que ela é a primeira aqui da sequência, ou melhor, a terceira, né? Depois do A vem o B. Vou colocar aqui em letra maiúscula. Pronto, aí fica melhor. Pronto, ó. E ele está conseguindo trazer tudo em ordem alfabética. Agora vem o último passo, que é o quê? É criar a validação de dados, a nossa lista suspensa. Só que eu não vou pegar essa lista suspensa e criar da minha tabela original, que é onde está aqui, ó, nome cliente. Não, eu vou criar daqui, ó, que é onde eu estou puxando aqui a minha ordem alfabética. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para criar essa validação de dados, essa lista suspensa? Eu vou clicar aqui no intervalo onde eu quero criar essa minha lista suspensa, ou melhor, validação de dados. Vou vir aqui, ó, em dados, e aqui, ó, onde está essa setinha, eu vou clicar nela. Vou pegar aqui, ó, validação de dados. Cliquei. Ela vai vir aqui, ó, perguntando, permitir qualquer valor? Não, eu quero uma lista. Então, criei aqui, ó, uma lista, tá aqui. Aí agora eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar esse meu intervalo aqui, ó, lista. Ok? Fiz isso, vou dar um OK. Pronto, perfeito. Agora eu vou e clico aqui, ó, ele já vai me trazendo tudo em ordem alfabética. Se eu criar, colocar aqui, ó, Amanda. Dá um tab, deixa eu colocar em letra maiúscula. Amanda, pronto, deu um Tab. Veja que ela agora é a segunda da lista. Vamos ver se ela veio para cá. Olha aqui, ó, Amanda. Então ele já consegue pegar todos, ó, e já está trazendo de forma organizada, tudo em ordem alfabética. É só começar a cadastrar que ele já vai trazer aqui em ordem alfabética. Aí para o visual ficar melhor, para não ficar aparecendo aqui essa coluna auxiliar, né? Acaba poluindo a nossa tabela. Vamos clicar com o botão direito aqui sobre a coluna C e vamos aqui ocultar. E pronto, com isso eu posso vir aqui e cadastrar mais um nome, que ele vai fazer o quê? Vai trazer esse nome aqui, ó, no meu intervalo em ordem alfabética. Ó. Veja que ele é o último. Quando eu clicar onde ele está aqui, ó, ele está na ordem aqui, certinho aqui, ó, A, B, C, F, G, H e assim por diante. Com isso, você consegue criar uma lista suspensa em ordem alfabética de forma muito mais simples e prática. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, pessoal, clica aí no gostei, porque isso ajuda bastante no crescimento e divulgação do canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo.